Glória a Deus. Queridos, capítulo 3, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dar preciosos conselhos, dicas a um jovem pastor chamado Timóteo. Dicas essas que vão ensinar a esse jovem pastor a como sobreviver aos tempos que estavam por vir, aos tempos difíceis que sobreviriam nos últimos dias. E nesta gama de conselhos concentrados no capítulo 3 de 2 a Timóteo, Paulo vai dar os seguintes conselhos. O primeiro, nós lemos aí no início do capítulo 3, é que Timóteo fugisse desse tipo de padrão de homens. Paulo está dizendo, olha Timóteo, fuja destes homens egoístas, avarentos, jactanciosos, fuja desse padrão de homem, de uma humanidade de um tempo corrompido, desse padrão de homens que fazem tudo para o seu bel prazer e não para o prazer do próprio Deus, ou seja, que estão distantes das coisas de Deus, que não professam, que não falam e que nem cumprem as coisas que vêm da parte de Deus. O segundo conselho que eu destaco é que Timóteo pregasse a palavra, quer fosse em tempo ou fora de tempo. Vale ressaltar que quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele está escrevendo a um jovem pastor que era naquela ocasião pastor de uma das igrejas mais renomadas do tempo primitivo. Nós estamos falando da igreja de Éfeso. Muito provavelmente Timóteo é pastor dessa igreja, ou pastor das várias igrejas da região de Éfeso. E Paulo vai escrever a esse jovem pastor, olha, independente das circunstâncias desses últimos dias, independente do tipo de pessoa que congregue, que abrigue nesses últimos dias, nesses tempos que serão difíceis, não deixe de pregar a palavra. Pregue a palavra, Timóteo, quer seja em tempo ou fora de tempo. Não deixe de fazer aquilo para o qual você foi chamado para fazer. Não deixe de executar a sua vocação. Não deixe de ser o que você veio ser em Deus. Não deixe de ser pastor. Não deixe de ser um evangelista. Não deixe de pregar a palavra. Outro conselho que Paulo vai dar a Timóteo é que ele fosse equilibrado. São tempos difíceis, Timóteo. E quando esses tempos difíceis chegarem, seja equilibrado em todas as coisas. Paulo vai dizer assim no versículo 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo, tu porém se sóbrio em todas as coisas. Seja sóbrio, seja equilibrado nas suas emoções. Não titubeie, não se deixe levar pelas paixões infames da carne. Não se deixe levar pelos prazeres, pelas emoções, pelas sensações. Não, mas seja equilibrado em todas as coisas e suporte as aflições. Suporte as aflições como um bom evangelista. Suporte as aflições como um obreiro fiel. Suporte as aflições como alguém que é vocacionado pelo próprio Deus. E Paulo então fecha essa gama de conselhos dizendo que ele cumprisse cabalmente o seu ministério. Cumpra cabalmente o seu ministério. Ou seja, cumpra aquilo para o qual você foi chamado. Independente do que aconteça, Timóteo, não desista. Independente do que aconteça, Timóteo, não pare. Talvez Paulo estivesse dizendo, olhe para mim, eu estou prisioneiro. Estou escrevendo de dentro de um calabouço. Estou escrevendo de dentro de uma masmorra fétida, fria, romana. Estou para ser executado.
É para Timóteo que Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, estou cumprindo cabalmente o meu ministério. E você, Timóteo, cumpra também o teu. Cumpra cabalmente. Siga até o fim da sua jornada. Dure ela o tempo que durar, custe o que custar. Todavia, querido, quando eu falo dessa gama, desse arcabouço, desse conjunto de conselhos e dicas que Timóteo recebe do apóstolo Paulo, é nos versículos 14 e 15, do capítulo 3 de 2 Timóteo, que o apóstolo vai dar talvez o conselho mais precioso, para que esse jovem sobrevivesse a tais tempos. Talvez pastor, não entendi. O que eu estou dizendo aqui, talvez de todos os conselhos, esse, citado no capítulo 14, no versículo 14 e 15 de Timóteo, talvez é o mais precioso. Paulo vai aconselhar esse jovem pastor a permanecer firme no legado que ele obteve de sua avó e de sua mãe. Embora os nomes não sejam mencionados aqui, embora os nomes não estejam explícitos no versículo 14 e 15, nós notamos sutilmente que eles estão implícitos. Ou seja, Paulo não está falando de qualquer ou de quaisquer pessoas. Paulo está falando de duas pessoas que foram fundamentais na educação do jovem Timóteo. Paulo está falando de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Paulo está falando do legado que essas mulheres deixaram para esse jovem pastor, deixaram para esse jovem Timóteo. Por isso, ao dizer para Timóteo que viriam tempos difíceis, sobreviriam tempos difíceis, Paulo vai dizer: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que fostes inteirado, sabendo de quem você aprendeu. E esse de quem tem uma resposta, como eu disse, implícita. Aquilo que você aprendeu da sua avó, Lóide, e da sua mãe, Eunice. Permaneça firme no legado que você, Timóteo, obteve dessas duas mulheres, que foram mulheres de suma importância na sua criação e na sua conduta cristã. Queridos, nossos filhos, o que eu quero que você entenda é que nossos filhos serão exatamente aqueles que crescerão como alvos dessa geração mencionada pelo apóstolo Paulo. Paulo dizia: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando Paulo escreve a Timóteo, eu não tenho dúvidas que Paulo esperava que esses tempos difíceis fossem naquele tempo de Timóteo. Todavia, quando eu olho para as escrituras e para esse texto, e sempre que eu olho para ele, e trago ele para os nossos tempos, eu entendo que Paulo não estava escrevendo para Timóteo, embora ele não o soubesse. Paulo estava escrevendo para essa geração. E quando eu digo para essa geração, eu não estou dizendo, querido, que Paulo está escrevendo para você, pai, para você, mãe. Paulo está falando de tempos difíceis que sobreviriam, se a Eliana conseguir pegar, para essa geração aqui. Para a geração da Melissa, para a geração da Bela, para a geração do Vitor, para a geração da Ana Clara, da Ana Luísa, para essa geração, para a geração dos nossos filhos, para a geração do meu Nicolas, para a geração do meu Gael, para a geração da Alícia. É para essa geração que Paulo está deixando um alerta: olha, não se engane,
nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos difíceis não eram para Timóteo. Os tempos difíceis não foram para o meu pai, vulgo Zé do Norte. Os tempos difíceis não foram para minha mãe, que faleceu em 2017. Olha que a vida do meu pai e da minha mãe não foram nada fácil. E sei que a vida de muitos pais de vocês aqui não foi nada fácil, para fazer você chegar até a estatura que hoje você ocupa, dentro do cenário cristão e dentro da sociedade, como pai e mãe, como marido e mulher. Paulo não estava escrevendo para nossa, para minha geração, Tiago, para a sua geração, para a geração da Idinha e do Marcelino. Paulo estava fazendo um alerta para os nossos filhos. Paulo está dizendo que os nossos filhos iriam enfrentar tempos onde os homens que foram citados seriam egoístas. Paulo está dizendo que os nossos filhos, nos últimos dias, enfrentariam tempos de homens arrogantes. De homens, e quando eu digo homens, é óbvio que nós estamos falando de homens e mulheres. Homens desobedientes a pais. Paulo está dizendo que os nossos filhos enfrentariam nos últimos dias tempos de ingratidão, de uma humanidade ingrata, de uma humanidade que desconhece o muito obrigado, de uma humanidade egoísta, que pensa em si mesmo. Essa é a geração dos nossos filhos. Eu não estou dizendo que o seu filho é assim, por favor, não entenda assim. O que eu estou dizendo é que o tempo que os nossos filhos vão enfrentar ou nasceram é o tempo que Paulo está citando. De homens e mulheres ingratos, de homens e mulheres sem domínio de si, desequilibrados, maus, cruéis. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Homens cruéis, de pensamentos cruéis, de desejos cruéis. Essa é a nossa geração. Pastor, não é assim. Liga a sua TV por volta de 5 horas da tarde amanhã, seja na Band ou na Record, você vai entender o que eu estou falando. Tempos de feminicídio, tempos de infanticídio, onde o pai ou a mãe tem o desprazer ou a coragem, se é que eu posso chamar assim, de matar o próprio filho, de matar a própria filha. Esse é o tempo em que os nossos filhos estão crescendo. Tempos de pessoas cruéis, sem domínio de si, inimigos do bem. E sabe qual o problema de uma geração inimiga do bem? É porque essa geração, se ela é inimiga do bem, ela só sabe fazer uma coisa: o mal. Porque ela não tem o bem como amigo. Ela não tem o bem como algo próximo ou algo que ela quer ou deseja fazer. Uma geração inimiga do bem, uma geração mais amiga dos prazeres do que amigas de Deus. Nossos filhos vão enfrentar e viver, Priscila, na geração mais iníqua da história da humanidade. A geração dos atos sexuais desenfreados. Desenfreados, e eu não tenho medo de dizer, homem com homem, mulher com mulher, trisal e por aí vai, você já deve ter ouvido esse termo. Você está entendendo? E isso vai se tornar cada vez comum na nossa sociedade. E os nossos filhos vão crescer em meio
a essa sociedade. Pastor, o culto hoje é de um alerta, se você quiser chamar assim, chame. Mas essa é a realidade. Os nossos filhos vão crescer, ou foram gerados, dentro dessa geração. Vivemos, querido, preste atenção nisso que eu vou dizer, quando eu era adolescente, eu sequer sabia o que era depressão. Eu sequer sabia o que era depressão. Quando eu ouvia esse termo, aquilo me causava estranheza. Eu me lembro uma vez que uma professora minha tirou licença por causa de depressão e nós ficamos nos perguntando que raio de trem era aquele. Sabe, nós não entendíamos, isso não era comum. Hoje, tem adolescente dentro da sala de aula em crise de pânico. Adolescentes extremamente angustiados. Adolescentes que entram numa crise emocional que nem ele mesmo sabe explicar para a professora por que ele está daquele jeito. Ele só sabe que está daquele jeito. A depressão, que era algo raro no meu tempo, virou algo comum para as nossas crianças. Crianças deprimidas, filhos deprimidos. Fruto de uma geração que se deixou corromper há cerca de 30, 40 anos atrás. E o resultado chegou agora. Para os nossos filhos. Para a nossa geração. Para a nossa geração. É por isso que eu passei a semana inteira orando, e eu confesso que essa palavra me veio agora à tarde. E eu dizia, Senhor, eu não quero que passe desapercebido o Dia das Mães. Eu não quero falar de outra coisa que não seja de família, porque eu sou pai e os pais vão concordar comigo. O maior símbolo, a maior figura da família se chama mãe. Porque é a figura do amor, do carinho, do afeto, e do primeiro indício de proteção que um filho, que um ser humano tem, é da mãe. O primeiro contato de proteção que uma criança tem é da mãe. É da mãe. Por isso o desejo ardia no meu coração, para que eu encontrasse espaço para falar um pouquinho de família, utilizando esse símbolo de família que é a mãe, na data de hoje. E diante dessa realidade, querida, a pergunta que eu vos faço é exatamente essa: que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Paulo se preocupou em alertar Timóteo sobre um tempo difícil, e não apenas de alertar, mas de deixar algumas dicas e alguns conselhos para ele, ou seja, alguns legados para Timóteo. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Pense nisso. Qual legado você está deixando para o seu filho? Se você partisse hoje, que legado o seu filho herdaria de você? Pastor, eu não entendi que tipo de filho ou de filha ela daria na vida. Nós temos uma responsabilidade a mais do que os nossos pais. Porque nós nascemos em um tempo em que os pais se gabavam de deixar para os filhos um único legado: o nome. Filho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho terras, eu não tenho posses, mas eu deixo para você um nome: dignidade, honestidade. Não é isso que os mais antigos diziam? Filho, eu não vou poder te dar um carro, eu não vou poder te dar uma casa, mas eu vou poder te dar estudos. A geração dos nossos pais podia se gabar disso. Nossa geração tem que dar isso e mais um pouco. Não basta dar para essa geração apenas, Erli,
o legado do nome, da dignidade, da honestidade. Cabe a nós, pais dessa próxima geração, deixar um legado a mais. Um legado de fortalecimento para que esses nossos filhos consigam sobreviver nesse tempo citado por Paulo. E esse tempo se chama hoje. Esse tempo se chama agora. Não deixe para depois o legado que você precisa deixar agora. Agora. Que tipo de legado você está deixando para o seu filho, ou nós estamos deixando para os nossos filhos, a fim de que eles não sejam sucumbidos por essa geração, ou pelo tipo de homem desta geração. Porque é exatamente isso que vai acontecer, querido. Se nós não nos mexermos, se nós não nos posicionarmos, essa geração vai engolir seu filho. Posso ouvir um amém? Essa geração vai engolir os nossos filhos. Qual o legado que você está deixando? O legado do smartphone? O legado das séries? Das plataformas? Que tipo de legado você está deixando para o seu filho? Que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? O legado do politicamente correto, do relativismo, o que é bom para você? Olha, aprenda isso, meu filho, minha filha. Não defina tudo como bom ou mal. O que é bom para você pode não ser bom para o outro. O que é bom para o outro pode não ser bom para você. Mal e bom, ou bem e mal, é relativo. É esse legado que você quer deixar para o seu filho? O legado da permissividade, o legado da ausência de não, ou aprenda a dizer não para o seu filho. Seu filho precisa descobrir que certas coisas na vida não pode. Que tipo de legado você está deixando para o seu filho? O legado da conversinha? Sabe? Seu filho precisa conhecer uma coisa que você um dia conheceu. Que coisa que eu conheci, pastor? Vara, cinta e chinelo. Posso ouvir um amém dos filhos? Que bom que eu ouvi um amém. Seu filho precisa conhecer. Aqui, ó. Quem é da geração vara, cinta e chinelo? Hã? Vocês estão tudo vivo aqui. Tudo vivo, bonito. É ou não é verdade? Tudo vivo, bonito, forte. Mas seu pai não omitiu de você. Repita comigo. Vara e chinelo. Deixa esse menino levar umas palmadas. E enquanto esse marmanjo barbado morar dentro da sua casa, é você, pai, que manda. Eu já faço barba, e daí? Quem te dá o presto-barba é eu. Você não tem dinheiro nem para comprar presto-barba. Vai me obedecer. Você está entendendo? Quem manda, pai, é você. Que tipo de legado você está deixando para os seus filhos? O legado da permissividade, do tudo pode, da ausência de não, o legado da negação. Ou até quando você vai negar que tipo de filho seu filho é? Admita. Admita. Pare de negar para você mesmo. Sabe, o legado do negacionismo. Não, ele não é bem assim. Um dia passa. Isso é fase.
E o problema é que essa fase da rebeldia parece que vai durar eternamente. Não passa, não cessa. Que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que estamos deixando o legado proposto por essa geração? O legado da ideologia de gênero? Que menino não é necessariamente menino. E que a menina não é necessariamente menina. Ela vai ou ele vai escolher o que ele quer ser. Hoje a nossa conta cai. Hoje a IBANE vai ser cancelada. Que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que estamos deixando o legado dessa geração, ou proposto por essa geração? Ou será que estamos deixando o legado de Lloyd e Eunice? E sabe qual o legado que Lloyd e Eunice deixaram para Timóteo? Primeiro, o legado das Sagradas Escrituras. Parece que você não entendeu, que eu ouvi um glória a Deus bem fraquinho. O maior legado que você pode deixar para o teu filho, querido, se chama Bíblia Sagrada. O legado das Sagradas Escrituras. Aqui, ó, quanto o seu filho conhece de Bíblia. Qual o nível de interesse que o seu filho tem na Bíblia? Paulo está dizendo para Timóteo, olha, permaneça naquilo que você aprendeu. E de quem você aprendeu, Timóteo? Permaneça. De que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu, que desde a infância sabes as sagradas letras. Aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Timóteo vai ter contato com a palavra de Deus, presta atenção nisso, com a palavra de Deus, antes de sequer ter convertido. Porque o primeiro contato de Timóteo com o cristianismo se dá em Listra, está no capítulo 16 de Atos, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo vai conhecer uma certa mulher chamada Lloyd e uma outra mulher chamada Eunice, que era mãe de Timóteo. Eram judias não praticantes, judias não ortodoxas, judias não radicais, porque Eunice era casada com um gentio, com um grego, mas desde pequenininho ela apresentava as escrituras, as sagradas letras a esse jovem Timóteo. Você está entendendo? Amém? Nossos filhos precisam conhecer e saber sobre Bíblia. Sobre Bíblia. É uma cobrança que a Dani sempre me fazia e me faz até hoje. Não porque eu sou pastor, não porque o Nicolas e o Gael é filho de pastor, não porque eles vão ser futuros crentes. Bota isso na sua cabeça. Sabe uma coisa que eu louvo a Deus, eu nunca disse isso para a Dani. O Nicolas estuda à tarde, a Dani levanta cedo, sai cedo com o Gael, né? Ela faz academia e leva o Gael para o ponto, porque nós estamos a pé, para ele pegar o ônibus, né? E aí, de manhã, às vezes eu acordo, o Nicolas, ele é friento como pai, está no sofá com o cobertorzinho dele, sabe fazendo o quê? Lendo Bíblia. Eu não estou dizendo que o meu filho é perfeito, eu não estou dizendo que o meu filho é santo. Não, meu filho tem as complicações dele, ele é cheio de si, ele é cheio de personalidade, mas uma coisa ele já sabe, eu preciso crescer lendo Bíblia. O maior legado que você pode deixar para o seu filho, mãe, o maior legado que você pode deixar para o seu filho, pai, é o legado das sagradas letras. Leia a Bíblia para ele, conta a história da Bíblia para ele, ora com ele.
Ensina esse menino a orar. Todas as vezes que a Dani desce, porque a Dani passa mais o período noturno com eles do que eu sempre estou na demanda da igreja, mas todas as vezes que a Dani desce para o culto da União Feminina, ela deixa algo prescrito para mim: ore com eles. É ou não é, Dani? Ore com eles. E aí eu tenho que fazer uma rodinha, e é interessante, o Gael leva os ursos de pelúcia para a roda de oração. E ele tem, gente, ele tem os pedidos de oração. Tem uma coleguinha, pai, ela está muito custosa na escola. Tem um coleguinha, pai, ele está tocando terror na escola. Ora por ele. Não vou falar o nome da bênção, que está sendo gravado. Você está entendendo? Pastor, o que você está querendo dizer? Até os seus filhos, desde pequeno, têm as suas demandas espirituais. Elas podem, Luiz, não ser equiparadas às suas demandas, as demandas da Adna, mas a Ana Luísa tem a demanda espiritual dela. A Larissa tem as demandas espirituais dela. Gaste tempo orando com esse filho seu. Gaste tempo lendo Bíblia. Dá uma Bíblia de presente para ele. A primeira Bíblia que eu ganhei foi meu pai que me presenteou. Quando eu entrei no seminário, ele me deu uma Bíblia que eu tenho até hoje. Primeira, foi seu pai que te deu também. Você está vendo? Isso é legado. Legado. E no meu tempo, eu não gozava de Bíblias com ilustrações. O Golias lá e o Davi rodando uma pedrinha. Até eu gosto de ler as Bíblias de criança. Porque no meu tempo não tinha isso. No meu tempo eu tinha que ler, era Almeida, revista e atualizada. E ponto. Era a mesma Bíblia que o meu pai lia. Sabe, era mais ou menos uma criança de 7, 8 anos, quando era introduzida a alfabetização mesmo, 7, 8 anos no meu tempo, e eu lendo: vós, pois, servos meus, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Você está entendendo? Era essa linguagem. Não, hoje tem Bíblia para tudo, tem Bíblia da língua do adolescente, tem Bíblia voltada para criança, tem Bíblia do obreiro, tem Bíblia do empresário, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem. Tem até Bíblia para todos. O Wellington que não está aqui, mas ele me mandou uma: pastor, que Bíblia é essa? Misericórdia. Esquenta não, Wellington, é Bíblia do todos. Tem Bíblia para tudo, querido. Você está entendendo? E você deixando o seu filho crescer sem o legado da palavra. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o legado da palavra de Deus. Glória a Deus. Tem algum filho aí, criança, adolescente? As crianças estão lá em cima, mas pré-adolescente que não tem Bíblia? Por favor, levanta a mão. Seu filho não tem Bíblia? Você vai comprar uma Bíblia para ele. Compra uma Bíblia para ele. Você está entendendo? Compra, dá de presente. Ah, mas ele quer um carrinho. Dá o carrinho e a Bíblia. Você está entendendo? Mas não deixe o seu filho sem o legado da palavra. Sem o legado da palavra. Segundo legado que Lloyd e Eunice deixaram para Timóteo: o legado de uma fé sem fingimento. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Vou ler o versículo 4 e 5 do capítulo 1. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Uma fé que não era fake.
uma fé que não era falsa, a mesma que primeiramente habitou em quem? Na tua avó e em tua mãe, Eunice. Por que Timóteo tinha uma fé sem fingimento? Porque a sua avó e a sua mãe não tinham. Ops, pai, mãe, para de ser crente fake, crente fingido na fé, porque você está produzindo um filho que no futuro vai ser fingido. Como assim, pastor? Vai bancar de crente quando na verdade não é. Uma fé sem fingimento. Sabe? É um legado que você pode deixar para ele. Pastor, como assim? Deixe o seu filho saber que você ora. Deixe o seu filho saber os dias de culto. E vai ter uma fase que eles não vão querer vir. E se você está pensando que é a fase jovem, não, pequenininho, eu já me surpreendi com os meus filhos. Agora não mais, mas de vez em quando eles falam, ixi, hoje tem culto. Você está entendendo? Tem, e vocês têm que ir. Não tem opção, não tem negociação. Tem que ir. Deixe o seu filho saber que é preciso frequentar a igreja. Desenvolva na sua família, na sua casa, nos seus filhos, uma fé sem fingimento. Deixe o seu filho saber que você é crente. Para de dizer para o seu filho, não, nós estamos indo lá porque eu gosto. Não, nós estamos indo lá porque eu gosto da palavra do pastor. Não, os louvores, mas nós é crente. Que isso, menino? Fala isso baixo. Você quer que o vizinho escuta? Você quer que o vizinho descobre que nós é crente? Misericórdia. Você está entendendo? Amém? Fé sem fingimento. Fé de verdade. E fé de verdade só tem quem é crente de verdade. Seu filho precisa saber, pai, mas lá na casa do vô tem cerveja, na minha não tem. Porque nós é crente. Mas a colega tal foi na festa tal, da escola tal, você não vai. Porque nós é crente. O nome disso é fé sem fingimento. Deixe o seu filho saber o que você é. Deixe o seu filho saber que ele está crescendo numa família cristã. Cristã evangélica. Cristã protestante. Você está entendendo? Qual é o nível de adoração do seu filho? Seu filho fecha o olho na hora do louvor? Ele adora, ele levanta as mãozinhas, ou os mãozão, porque já deve ser um homão. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu venho observando de tempos em tempos, a adoração só vai caindo. E se ela cai nos pais, vai refletir aonde? Nos nossos filhos. Que tipo de música você escuta em casa, crente? Filho de crente cantando desenrola, bate. E deixa eu falar uma coisa. Se dança em casa, dança na salinha, viu? Dança ou não dança, Kênia? Chega na salinha, a professora olha, uai, gente, o que ele está fazendo? Você está entendendo? Está desenrolando e batendo. E outra coisa, eles não só dançam, eles entregam. A professora pergunta, onde você aprendeu isso? Minha mãe e meu pai. Você está entendendo, querido? Que tipo de louvor está na boca do seu filho? Que tipo de lugar o seu filho frequenta? Que tipo de amizade está na porta da sua casa com os seus filhos? Que tipo de testemunho o seu filho dá na escola?
Pense nisso. Que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? E o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, dentre tantos outros legados, da dignidade, da honestidade, do caráter, é também um legado das Escrituras Sagradas e de uma fé sem fingimento. De uma fé sem fingimento. Uma fé com identidade. A identidade de Cristo. A identidade de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé do teu lugar. Que nesse dia das mães, você, pai e mãe, aqui presentes, possa meditar nisso e refletir nisso. Ah, que bom que nós somos casadinhos de novo, né, Samuel e Lívia? E nós ainda não tem menino, né? Mas reflita, aquela palavra do pastor, que tipo de legado nós vamos deixar para os nossos futuros filhos? Tem filha aí no forninho, não tem? Que tipo de legado você quer deixar para essa criança? Que tipo de legado? A maior herança, querido, que nós podemos deixar para os nossos filhos, não é material, não é física, é espiritual. É espiritual. Onde a traça e a ferrugem não corrói, não destrói. Essa herança não se deteriora. Essa herança não acaba. Não acaba. Ensina o seu filho a ter prazer nas coisas de Deus. Aqui, ó. Para de falar mal da igreja perto do seu filho. É um erro que nós cometemos. Fica tratando uns assuntos cabeludos de igreja perto do seu filho. Isso não edifica não, querido. Fala de coisa que edifica com seu filho. Fala de coisa que edifica. Fala de coisa que vai fazer prosperar a vida espiritual do teu filho. Você está entendendo? Para de falar mal do irmão, fazer piadinha. Piadinha gospel. Fala de coisa boa. Fala do evangelho. Fala de Cristo. E se for falar dos defeitos da igreja, deixa claro para o seu filho que Cristo vai vir buscar essa igreja defeituosa. É para ela que ele vai voltar. E é ela que ele vai arrebatar. Fala da volta de Jesus para os seus filhos. Tinha uma novela, já estou encerrando. Passou na Record, chama Apocalipse. Essa história é um pouquinho engraçada. E o Nicolas viu toda ela. Foi na Record, né, Dani? O Nicolas viu toda ela com a Dani. E ele já tinha uma idadezinha assim de entender as coisas. E a Dani aproveitava o ensejo e ia ensinando. Aquele ali é tal personagem, é o anticristo, ele é mau, Jesus vai voltar. E aí chegou naquela fase dos raios, trovões, beleza. Um belo dia, o tempo escureceu em Garatinga. E o Nicolas estava na sala de aula secular mesmo, gente, na escola. E de repente, que Garatinga tem esses trem, né? Aqueles trovão que sacode até o basculante. Tava tudo escuro e deu trovão, o Nicolas deu um berro.
misericórdia, Jesus está voltando. Os alunos olhou para ele com um zoião arregalado. Você está entendendo? Isso se chama legado. A Dani ensinou, ele replicou. A professora olhou para ele sem entender nada. Mas ele não voltou atrás. Jesus está voltando. Se não voltar agora, o dia que voltar vai ser mais ou menos desse jeito. Mas ele vai voltar. Você está entendendo, querido? A gente brinca, mas aquilo que você ensina entra na mente, vai para o coração. E uma hora ou outra vai fazer diferença na vida do seu filho. Amém? Glória a Deus. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Principalmente você, pai, você, mãe, você, futuro pai, futura mãe, né? E reflita. Reflita. Que tipo de legado você está deixando para o seu filho? Que tipo de legado? Reflita nisso. O legado de Ló e de Eunice? Ou o legado proposto por essa geração? Que tipo de legado? Reflita nisso. Pai, nós te damos graças por cada família aqui representada, Senhor. E papai, nos ensina a ensinar os nossos filhos. Nos ensina. Nos ensina, Senhor, a deixar algo de bom. Não apenas caráter, dignidade, que é dever de todo ser humano, honestidade, personalidade. Não apenas, ó Deus, essas diretrizes que são comuns a todos os homens, ou pelo menos deveriam ser. Mas como cristãos, nos ensina a deixar para os nossos filhos o maior legado, que é o legado da palavra e o legado de uma fé sem fingimento. Em o nome de Jesus, nos ensina a ser crente na frente dos nossos filhos. Nos ensina a falar de Bíblia, a falar de palavra, a falar de escritura sagrada. Nos ensina, papai querido, a trazer o Senhor para o interior das nossas casas, para o interior dos nossos lares, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as mãos. Reflita nisso, querido. Se não lembrar de metade ou 90% do que eu falei, lembre-se dessa pergunta e deixa ela te incomodar. Que tipo de legado eu estou deixando para os meus filhos? Amém? Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vão em paz, que Deus abençoe. Aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda exaltação.